Existe um risco no trading que quase ninguém aprende a enxergar, justamente porque ele não se manifesta em forma de candle, padrão ou rompimento. Ele não aparece destacado na tela e não dispara alertas objetivos, mas acompanha o operador em todas as decisões, silencioso e constante. Esse risco não está no mercado, nem na volatilidade, nem na complexidade do ativo negociado. Ele nasce no estado interno que o trader carrega para dentro de cada operação, mesmo quando acredita estar racional e no controle. Na maioria das vezes, o trader começa acreditando que seus problemas estão ligados a fatores externos: falta de técnica, excesso de ruído no gráfico, horários ruins ou estratégias que ainda não funcionam como prometido. No entanto, mesmo após ajustes, estudos e mudanças frequentes, algo permanece instável. A leitura parece correta. O plano existe, mas o corpo reage de forma estranha. A mão hesita, a mente acelera, a confiança oscila sem um motivo claramente identificável. É nesse ponto que surge um desconforto difícil de explicar, como se algo estivesse sempre interferindo antes do clique final. Esse estado interno raramente é questionado, porque ele se apresenta de forma sutil. Ele se disfarça de cautela, de prudência ou até de inteligência operacional. O trader acredita que está apenas sendo cuidadoso, quando na verdade já começou a reagir a uma tensão que não foi nomeada. A decisão deixa de nascer da leitura do mercado e passa a ser influenciada por um ruído psicológico constante que molda interpretações e distorce percepções sem pedir permissão. O mais perigoso nesse processo é que ele se repete por meses ou anos sem ser claramente identificado. O operador sente que algo sempre o empurra para o mesmo tipo de erro, mas não consegue apontar exatamente de onde isso vem. Ele reage antes de compreender, ajusta antes de observar e explica o resultado depois que tudo já aconteceu. A sensação é de estar sempre um passo atrás da própria decisão, como se o mercado estivesse revelando algo que ele nunca consegue antecipar. No início, a incerteza não assusta. Ela é parte natural do ambiente e costuma ser percebida como algo administrável, quase neutro. O trader observa o gráfico, reconhece padrões familiares e sente que ainda existe espaço para escolher com calma. Nesse estágio, o mercado não parece ameaçador. Ele apenas exige atenção. A leitura flui, a análise se organiza e a sensação dominante é a de que tudo está sob controle suficiente para agir quando for necessário. Esse equilíbrio começa a se alterar no momento em que a incerteza deixa de ser apenas uma condição externa e passa a ser sentida no corpo. A respiração muda de ritmo, o foco oscila e a decisão que antes parecia simples passa a carregar um peso excessivo. O trader ainda olha para o gráfico, mas já não o faz com a mesma neutralidade. Cada variação começa a ser interpretada como um possível risco pessoal e não apenas como informação de mercado. É nesse ponto que algo interno começa a se mover, mesmo que ainda não seja reconhecido conscientemente. O medo não surge de forma explícita. Ele não se apresenta como pânico ou ansiedade declarada. Ele se manifesta como uma alteração sutil na percepção. O trader acredita que está sendo mais prudente, mais criterioso e mais atento aos detalhes. No entanto, essa suposta prudência já carrega uma mudança importante. O risco deixa de ser um elemento estatístico e passa a ser vivido como uma possibilidade de dano direto. A operação não é mais apenas uma decisão técnica. Ela começa a tocar algo pessoal. Nesse estágio, o corpo reage antes da mente formular explicações claras. Há hesitação no momento da entrada, excesso de cautela em situações que antes seriam consideradas válidas e uma tendência crescente a buscar justificativas adicionais para agir. O trader ainda não se vê como alguém dominado pelo medo. Pelo contrário, ele acredita que está amadurecendo e refinando sua forma de operar. O problema é que essa mudança não vem da clareza,
mas da tentativa inconsciente de evitar desconforto. A neutralidade inicial começa a se dissolver quando o risco é personalizado. A possível perda deixa de ser apenas parte do jogo e passa a representar uma ameaça ao equilíbrio interno. O trader não percebe que já iniciou um diálogo silencioso consigo mesmo, onde a prioridade não é mais executar bem, mas se proteger de uma sensação desagradável. A decisão passa a ser filtrada por esse desconforto crescente, ainda disfarçado de responsabilidade. Quando a incerteza deixa de ser apenas um desconforto e passa a ser percebida como uma ameaça, o trader inicia um movimento quase automático em direção ao controle. Esse movimento raramente é visto como medo, porque ele se apresenta de forma sofisticada, envolto em lógica, análise e racionalizações aparentemente maduras. O operador começa a acreditar que, se observar mais um detalhe, se ajustar mais um parâmetro ou se confirmar mais uma vez a leitura, a decisão se tornará segura. O que ele não percebe é que esse comportamento não nasce da clareza, mas da recusa em aceitar o imprevisível. A busca por controle costuma ser confundida com inteligência operacional. O trader passa a estudar excessivamente o mesmo ponto, alterna time frames sem necessidade e revisita regras já definidas em busca de uma certeza que nunca chega. Cada pequeno ajuste gera uma sensação momentânea de alívio, como se o risco estivesse sendo domado. No entanto, essa sensação é passageira, porque o mercado não responde à tentativa de eliminação do acaso. A incerteza permanece, e com ela surge a necessidade de novos controles, novas confirmações e novas camadas de análise. Nesse estágio, a cautela inicial começa a se transformar em rigidez. O operador deixa de agir quando o cenário é suficiente e passa a agir apenas quando acredita ter eliminado todas as possibilidades de erro. Como isso é impossível, o resultado prático é a paralisia ou a entrada tardia, frequentemente acompanhada de arrependimento. A decisão já não nasce de uma leitura fluida, mas de um acúmulo de justificativas que tentam proteger o ego de uma perda antecipada. O mais sutil nesse processo é que o trader ainda se sente responsável e disciplinado. Ele acredita que está sendo exigente consigo mesmo, quando na verdade está tentando negociar com a realidade para evitar a dor emocional do risco. O controle se torna um escudo psicológico, não uma ferramenta objetiva. A clareza, que deveria surgir da simplicidade, se dissolve em um excesso de filtros que não aumentam a qualidade da decisão, apenas retardam a ação. É nesse ponto que uma percepção incômoda começa a emergir. Quanto mais o trader tenta controlar cada variável, menos presente ele se torna no momento da execução. A leitura perde naturalidade, a confiança se fragiliza e a ação deixa de ser direta. Ainda não existe aceitação, mas surge a suspeita de que o controle excessivo não está trazendo segurança. Pelo contrário, ele está afastando o operador da clareza que acreditava estar construindo. Depois que o controle excessivo começa a falhar, o trader entra em um estado mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. O medo já não paralisa como antes, mas também não desaparece. Ele se reorganiza internamente e passa a negociar com a realidade por meio da esperança. Nesse ponto, o operador ainda se protege do risco, mas passa a aceitar a possibilidade de que o mercado colabore com sua expectativa. A decisão deixa de ser puramente defensiva e começa a carregar uma carga emocional que não é imediatamente reconhecida. A esperança surge como uma força aparentemente positiva, porque devolve movimento onde antes existia rigidez. O trader volta a clicar, volta a participar e volta a se sentir conectado ao mercado. No entanto, essa retomada não nasce da clareza, mas do desejo de que o cenário se desenvolva a seu favor.
A leitura começa a ser influenciada por pequenas projeções internas, que transformam probabilidades em expectativas silenciosas. O operador já não busca apenas executar corretamente, mas começa a desejar que o trade funcione. Esse é o ponto em que a proteção se transforma em apego. A operação deixa de ser apenas um evento estatístico e passa a carregar significado emocional. O trader começa a acompanhar o preço com uma atenção diferente, mais carregada, mais tensa, ainda que ele não perceba isso conscientemente. Pequenas variações passam a ser interpretadas como sinais de confirmação ou ameaça, e a neutralidade que existia no planejamento começa a se dissolver no tempo real. O aspecto mais delicado desse estágio é que a esperança não parece um erro. Pelo contrário, ela é frequentemente confundida com confiança. O trader acredita que está acreditando em seu método, quando, na verdade, está depositando uma expectativa emocional em um resultado específico. Essa diferença é quase imperceptível no início, mas seus efeitos são profundos. A leitura já não é limpa, porque passa a ser filtrada pelo desejo de que o mercado confirme a narrativa interna. Quando a esperança se instala de forma contínua, o mercado deixa de ser apenas um fluxo de preços e passa a se transformar em uma narrativa interna. O trader já não observa o gráfico como um ambiente neutro, mas como uma sequência de eventos que parecem dialogar com suas expectativas. Cada movimento passa a ser interpretado à luz de uma história que está sendo construída mentalmente, ainda que de forma inconsciente. A leitura técnica continua presente, mas agora ela é atravessada por significados emocionais. Nesse estágio, o preço deixa de ser apenas informação e passa a ser interpretado como confirmação ou negação pessoal. Um pequeno avanço gera alívio, enquanto uma retração desperta inquietação, mesmo que ambos estejam dentro do comportamento esperado do mercado. O operador começa a preencher os espaços vazios com suposições, criando explicações internas para cada oscilação. O que antes era apenas variação estatística se torna um enredo carregado de intenção e expectativa. A observação objetiva vai, pouco a pouco, cedendo espaço à interpretação emocional. O trader passa a ver padrões onde não existem e a ignorar sinais que contradizem a narrativa que ele deseja manter. A atenção se desloca do que o mercado realmente está mostrando para o que ele gostaria que estivesse acontecendo. Esse processo não é consciente, o que o torna ainda mais difícil de interromper. A mente trabalha para proteger a esperança que foi criada, mesmo que isso custe clareza. É nesse ponto que a reação deixa de ser uma resposta direta ao mercado e passa a ser uma reação ao próprio estado interno. O trader sente que está lendo o gráfico, mas na prática está lendo suas emoções projetadas sobre ele. Cada decisão carrega um grau crescente de envolvimento pessoal, e a operação deixa de ser apenas uma execução para se tornar uma extensão da identidade momentânea do operador. Existe um ponto silencioso no processo em que a operação deixa de ser apenas uma decisão técnica e passa a carregar um peso identitário. O trader ainda acredita que está lidando com dinheiro e probabilidade, mas algo mais profundo já entrou em cena. Não se trata de arrogância explícita ou de excesso de confiança, mas de uma necessidade sutil de validação. A operação passa a funcionar como um meio de confirmar competência, reparar frustrações anteriores ou provar, ainda que apenas para si mesmo, que ele é capaz. Nesse estágio, a expectativa já não está focada apenas no resultado financeiro, mas na preservação da própria imagem. O trader começa a defender a posição não porque ela ainda faz sentido dentro do plano, mas porque sair significaria admitir um erro que toca algo pessoal. A perda deixa de ser um evento estatístico e passa a ser sentida como uma ameaça à identidade. Mesmo decisões simples começam a carregar um peso emocional desproporcional, o que altera a relação com o risco de forma significativa.
O ego, nesse contexto, não se manifesta como vaidade, mas como apego. Apego à leitura feita, à entrada escolhida e à narrativa construída nos capítulos anteriores. O trader passa a justificar pequenas violações de regra, acreditando que ainda está certo no contexto maior. A flexibilidade diminui, porque ceder agora parece custar mais do que continuar exposto. A operação deixa de ser um trade e passa a ser uma defesa silenciosa de quem ele acredita ser naquele momento. Esse movimento interno cria uma tensão constante, mesmo quando nada de extraordinário está acontecendo no mercado. O operador sente que precisa acompanhar cada tique, cada variação mínima, como se estivesse pessoalmente envolvido em cada movimento do preço. A clareza se perde não por falta de informação, mas pelo excesso de significado atribuído àquela decisão específica. A mente já não busca a melhor ação possível, mas a que cause menos dano à imagem interna construída. A percepção que começa a surgir ao final desse estágio é profundamente incômoda. O trader percebe que a dor já não está relacionada apenas ao dinheiro em risco. Existe algo sendo colocado à prova a cada trade. Algo que vai além do saldo da conta. Essa compreensão ainda não se organiza de forma clara, mas deixa um rastro desconfortável. Não é mais apenas sobre ganhar ou perder. É sobre provar algo que talvez nunca tenha sido exigido pelo mercado. Quando a identidade já está profundamente envolvida na operação, ocorre uma inversão silenciosa de prioridades. O trader ainda acredita que está buscando bons resultados, mas na prática passa a lutar para não estar errado. A sobrevivência financeira, que deveria ser o eixo central de qualquer operação, começa a perder espaço para a necessidade de manter uma posição defensável. Estar certo passa a significar preservar a própria imagem interna, mesmo que isso custe clareza e flexibilidade. Nesse estágio, a mente se torna menos receptiva a informações novas. Sinais contrários deixam de ser avaliados com neutralidade e passam a ser vistos como ruído ou exceção. O trader interpreta o mercado de forma seletiva, acolhendo apenas o que confirma a decisão já tomada. A leitura se estreita, porque admitir uma mudança de cenário implicaria reconhecer que a expectativa anterior não se sustenta. O ego, aqui, atua como um filtro que protege a identidade, mas cobra um preço elevado. O conflito interno se intensifica porque a realidade continua se movendo, enquanto a mente resiste a acompanhá-la. O trader sente a tensão entre o que o mercado mostra e o que ele deseja que aconteça. Essa fricção constante consome energia mental e deteriora a capacidade de tomar decisões simples. Ajustes necessários são adiados, stops deixam de ser respeitados com precisão e a operação se prolonga além do que o plano permitiria. A perda de flexibilidade não acontece de forma abrupta. Ela se instala gradualmente, disfarçada de convicção. O trader acredita que está sendo firme, quando na verdade está se tornando rígido. Essa rigidez impede a adaptação e transforma cada nova informação em uma ameaça. O foco deixa de ser proteger o capital e passa a ser proteger a narrativa construída até ali, mesmo que isso aumente o risco de danos maiores. Ao final desse estágio, surge um peso difícil de ignorar. O operador percebe que algo está errado na forma como se relaciona com o mercado, mas ainda não consegue identificar exatamente o que precisa mudar. Existe a sensação de que manter tudo como está se tornou insustentável, mas a alternativa ainda não está clara. Algo precisa morrer internamente para que a continuidade seja possível, embora o trader ainda não saiba o que é nem como deixá-lo ir. Depois de um longo período de conflito interno, chega um momento em que a tentativa de controlar o mercado simplesmente se esgota. O trader já não consegue sustentar a tensão constante entre desejo e realidade. Não porque tenha encontrado uma solução externa, mas porque a energia necessária para manter essa luta se dissipa. A mente, cansada de resistir, começa a ceder. É nesse ponto
que o último pilar emocional se rompe, não de forma dramática, mas silenciosa e inevitável. O operador começa a perceber, talvez pela primeira vez com clareza, que o mercado não responde a esforço, intenção ou sofrimento. Nenhuma quantidade de vigilância, ansiedade ou dedicação emocional altera o comportamento do preço. Essa constatação não surge como um insight motivador, mas como um alívio pesado, quase melancólico. A ideia de que era possível forçar resultados se dissolve e com ela desaparece a necessidade de continuar provando algo a cada trade. A luta interna dá lugar a uma exaustão consciente. O trader ainda está presente, ainda observa, mas já não reage com a mesma intensidade. Existe uma sensação de vazio inicial, como se algo que sempre ocupou o espaço mental tivesse sido retirado. A mente fica mais silenciosa, não por disciplina, mas por rendição. O operador já não tenta antecipar cada movimento, nem justificar cada variação. Ele apenas acompanha o fluxo, sem a carga emocional que antes o acompanhava. Nesse estado, surge um espaço interno que antes não existia. A ausência de resistência cria uma pausa natural entre estímulo e resposta. O trader ainda não opera com plena neutralidade, mas percebe que algo se reorganiza de forma espontânea. A clareza começa a aparecer não como esforço, mas como consequência da desistência de controlar o incontrolável. O silêncio interno pode ser desconfortável no início, pois ele remove estruturas antigas sem oferecer substitutos claros. Ainda assim, algo fundamental mudou. A ilusão de controle caiu, e no lugar dela surgiu um espaço onde uma nova relação com o mercado começa, lentamente, a se formar. Depois que a ilusão de controle se desfaz, a neutralidade deixa de ser um conceito distante e começa a se manifestar como uma experiência concreta. Ela não surge como técnica aprendida ou disciplina imposta, mas como um estado que se torna possível quando a mente já não precisa defender uma identidade dentro do trade. O trader continua operando no mesmo ambiente incerto, mas a relação com esse ambiente se transforma de maneira perceptível. A reação automática, que antes dominava cada movimento, começa a perder força. Entre o que o mercado mostra e a decisão tomada, surge um espaço interno que permite presença. O operador observa o preço sem projetar desejos imediatos, e a leitura ganha uma simplicidade que não depende de esforço. O gráfico volta a ser apenas informação, e não um campo de batalha emocional. A execução acontece com menos tensão, mesmo quando o risco ainda está presente. Essa neutralidade inicial não significa ausência de emoção, mas ausência de identificação. O trader sente variações internas, mas elas já não comandam a ação. Ganhos e perdas passam a ser registrados como dados operacionais, não como confirmações ou ameaças pessoais. A identidade deixa de oscilar a cada resultado, criando uma sensação inédita de estabilidade momentânea, ainda que frágil. O mais importante nesse estágio é que a neutralidade se mostra operável. Ela não depende de condições ideais nem de mercados específicos. O trader percebe que é possível agir corretamente mesmo sem sentir confiança absoluta. A clareza nasce da aceitação do risco, não da eliminação dele. Essa percepção abre uma nova forma de atuar, menos reativa e mais presente. Esse estado ainda não é permanente. Ele aparece como um vislumbre, uma experiência pontual que revela o que é possível, mas ainda não se sustenta sozinho. A estabilidade plena ainda não foi construída, mas algo fundamental foi visto. O trader agora sabe, por experiência direta, que existe uma forma de operar onde a identidade não precisa estar em jogo. E essa percepção muda tudo. Quando esse percurso interno é atravessado até aqui, o mercado deixa de ocupar o lugar de fonte de expectativa ou ameaça. Ele já não é visto como algo que deve entregar segurança, validação ou sentido. O trader passa a se relacionar com ele como um ambiente neutro,
onde decisões são tomadas e consequências são aceitas. Essa mudança não traz conforto imediato, mas traz responsabilidade total, porque não existe mais para onde transferir o peso das próprias escolhas. Nesse ponto, o operador já não espera que o mercado confirme quem ele é, nem que compense frustrações acumuladas ao longo do caminho. A execução se torna um compromisso silencioso, sustentado pela presença e pela clareza construídas nos capítulos anteriores. Ganhos e perdas continuam acontecendo, mas já não definem o estado interno nem provocam reações desproporcionais. O foco se mantém na qualidade da ação, não na promessa do resultado. O trader que não precisa mais de nada do mercado não se sente superior, nem iluminado, nem seguro o tempo todo. Ele apenas entende que a instabilidade faz parte do jogo e que tentar combatê-la só gera desgaste. A continuidade passa a ser possível porque a energia antes gasta em luta interna agora é direcionada para observar, executar e aprender. O mercado deixa de ser um teste emocional constante e passa a ser um campo de prática. Esse estado não é um destino final. Ele é uma posição assumida, um acordo interno que precisa ser renovado a cada sessão. Algo foi deixado para trás, mas não com alívio. Foi deixado com consciência. A partir desse ponto, o trader segue operando sem exigir nada do mercado, sabendo que a única coisa que pode sustentar ao longo do tempo é a responsabilidade sobre si mesmo. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.